Olá, olha eu aqui de volta, nosso segundo momento. Agora eu vou falar sobre diferença entre gêneros e tipos textuais. Tipos textuais ou tipos de texto são sequências de palavras e frases que compõem os textos que lemos todos os dias. Assim, pode-se dizer que os gêneros são formados por tipos textuais. Um exemplo de tipo textual é a descrição. Quando, por exemplo, vamos redigir uma crônica, gênero textual, usamos a descrição tipo textual para mostrar ao nosso leitor como são os objetivos, as personagens e os espaços de uma determinada cena. Os tipos textuais são os narrativo, o descrito, o dissertativo, o injuntivo, o explicativo e o preditivo. Narrativo dedica-se a contar histórias como o conto. Descritivo dedica-se a mostrar coisas ao leitor, como paisagens e personagens, indicando suas características. Dissertativo disserta falar sobre um determinado assunto com o objetivo de convencer o leitor tal como se vê no ensaio, como está ali, né? E um juntivo dedica-se a emitir ordens ou instruções, tal como a receita médica, né? Tá injuntivo ali. Explicativo dedica-se a apresentar alguma coisa ao leitor, seja ela uma ideia, um fato histórico ou um conceito. O conceito de gêneros textuais e o seu uso em aula. Para trabalhar com gêneros textuais nas salas, deve-se ter atenção às razões de sua escolha, às características e às funções do tipo selecionado, isto é essencial para elaborar bons planos de aula e para que esses resultem em relatos de experiência excelentes. Foi como foi dito no nosso primeiro momento, né, do vídeo, que o professor ele pode estar induzindo o aluno a trazer, né, de casa materiais, ideias para juntos ali eles trabalharem, né? É conjunto, não é algo assim separado meu, mas um conjunto professor, alunos, professor e colegas, né? Um conjunto. Saber selecionar os gêneros a ser trabalhada é uma necessidade para o professor. Há cerca de 10 anos, durante uma sessão de fechamento do trabalho do Congresso de Leitura, COLE, evento organizado a cada 2 anos pela Associação de Literatura do Brasil, na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, um eminente pesquisador da área dizia-se impressionado pelo modo como o conceito de gênero textual marca presença entre os trabalhos apresentados naquele ano, né? Ele ficou impressionado de acordo com o tanto de trabalho que foi apresentado. O professor, né? Segundo o professor, a tendência era o conceito aparecer cada vez mais. Ele tinha mesmo razão. Gênero tornou-se uma referência comum em pesquisas, propostas curriculares e nas práticas de sala durante a aula de língua portuguesa, né? Tá se trabalhando muito. Os parâmetros curriculares nacionais, as PECs, atestam a importância do gênero para o ensino de língua portuguesa. Para começar, vale a pena expor um breve histórico do conceito de gênero, como nos ensina o linguista Luiz Antônio Machi, no artigo Gêneros Textuais, Definição e Funcionalidade. Os gêneros são formas presentes já em povos de culturas essencialmente oral e passam a se multiplicar com o advento da escrita alfabética por volta do século VII a.C. Olha, gente, vem de muito longe, né? Vem lá de trás, nossa, no iniciozinho da civilização humana.
né? Só que se trabalhava só o oral. Depois que se descobriu a escrita, começou a trabalhar com a escrita até chegar aos dias de hoje, né? Isso significa que trata de gêneros dos gêneros, implica falar da relação com o homem, com a língua, com a linguagem, ao longo de toda a história. Como define o célebre filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin, em 1895 a 1975. Só nos comunicamos por meio de gêneros, né? Nosso caso, aquele que se refere aqui é o gênero oral. Isso significa que trata de gêneros dos gêneros, implicar falar de relação com o homem, com a linguagem, certo, gente? A apropriação do conceito pelo ensino, porém, é bem mais recente. Nesse sentido, merece destaque os trabalhos dos pesquisadores Bernard Schewi e Joaquim Doss, da Universidade de Genebra, no Brasil. Um marco importante são os parâmetros curriculares nacionais das PECs de 1990 e eu falei 97 no outro vídeo, mas é 98. No documento, a organização curricular em língua portuguesa dos anos equivalente ao ensino fundamental 2 aparece estruturada sobre o conceito de gêneros textuais. A partir de então, cresce o interesse pelo conceito e sua ampliação em sala. Teve um mostra. A partir de então, cresce o interesse pelo conceito e sua aplicação em sala. Teve uma amostra disso no ano de 2012, quando foi selecionado um prêmio Victor Civita, Educador Nota 10, entre os trabalhos escritos realizados por professores de toda a região do Brasil, de escolas rurais ou urbanas, públicas ou privadas, resultado num quadro cultural e socioeconômico bastante heterogêneo. É possível identificar traços comuns dentro da diversidade. Uma das semelhantes diz respeito ao fato que, e em parte significa dos projetos, havia interesse comum pelo desenvolvimento, né, e de proposta orientada pela noção dos gêneros textuais. Quer dizer, o professor, né, que ganhou o prêmio, ele levou os alunos a trabalhar, né, os gêneros textuais. E foi tão bom o trabalho que ele foi premiado. É importante, gente, o trabalho, né, do conceito em si e o trabalho dos gêneros textuais. Se você olhar bem, você vai trabalhar com a cultura, você vai trabalhar com desenvolvimento, né, e no geral. Aí vamos falar agora de cada texto, tá? O ensaio é um texto. O ensaio é um gênero, né, reflexivo em que o autor discorre sobre um determinado assunto de maneira livre, não sintetizada e original. São exemplos de gêneros os textos de livro Ensaios de Michael de Montaigne. Eu acho que é assim mesmo que se fala. E biografia. A biografia é um texto narrativo que é baseado em documentação diversa, busca reconstruir a história de vida de uma pessoa. Um exemplo é a biografia Getúlio, do jornalista Lira Neto, que conta a história do estadista brasileiro Getúlio Vargas. É uma biografia, é um texto, um gênero textual. O diário, esse diário que a gente escreve, né? Diário é um gênero de caráter pessoal usado por uma pessoa para registrar periodicamente suas experiências, vivências, reflexões, pensamentos. O livro O Observador, no escritório, contém passagens do diário do poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Ele está dando aqui exemplos de gêneros textuais que pode estar sendo trabalhado em sala de aula, né? A notícia, né, jornalística. A notícia é um gênero jornalístico cuja função é comunicar algum fato
socialmente relevante, como um acontecimento político ou evento cultural. O jornal, seja ele impresso ou eletrônico, está repleto de notícias que se caracterizam pela isenção e pela objetividade, né? Olha que interessante. Os professores fazendo os alunos trazer recortes de jornais e de revistas, né? Até usando a própria internet ali, que ele falou, um jornal eletrônico, para estar comentando sobre, né? E aprendendo. Artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto de caráter argumentativo, geralmente publicado em jornais e revistas. Ele se caracteriza pela exposição da opinião de quem escreve, né, sobre as mais diversos temas da atualidade. Olha que interessante, gente. Resenha. A resenha é um comentário sobre determinado objeto cultural, seja ele um filme ou um livro. Além de apresentar esses objetos culturais, a resenha tem características críticas. Isto é, ela emite a opinião do seu autor. Olha que enriquecedor trabalhar com gênero textuais, gente, em sala de aula. E-mail. E-mail é um gênero novo que surgiu com o advento da internet. Veio a substituir em grande medida a carta. Grande medida a carta, por ser uma forma muito mais rápida e fácil de envio de mensagem para pessoas que estão longe. Verbete de dicionário. O verbete de dicionário é um texto que procura, da forma mais sintética e objetiva possível, definir uma palavra, dando conta de suas mais variadas acepções. E manifesto. O manifesto é um texto programático no qual seu autor ou autores expressa seu posicionamento frente a um assunto polêmico. Manifesto geralmente tem a intenção de causar impacto e persuadir seus leitores. Olha só que enriquecedor, né? Assuntos que venham ser polêmicos, como política, religião, entre outras coisas, né? Que não dá para falar tudo aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Olha que delícia trabalhar os gêneros textuais. Que gostoso é fazer uma pesquisa sobre, né? E trabalhar com os alunos. Gente, então é isso. Eu espero ter, assim, aguçado a curiosidade e ter, ao mesmo tempo, falado um pouco para que vocês venham conhecer, ter esse conhecimento sobre os gêneros textuais e ter absorvido algo para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos.